Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Santos e este é o meu canal. Esta é a série Sem Rótulos. E o tema de hoje é: o que Deus pensa de mim? E aí, gostou? O que será que Deus pensa de nós? O que Deus pensa ao nosso respeito? O que Ele pensa sobre as nossas atitudes, escolhas e decisões? Se você quer saber, então compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo e fica aí com a gente, porque o vídeo de hoje tá, ó, bem bacana. O que Deus pensa de cada um de nós? Quais são os pensamentos de Deus, os desígnios de Deus para cada um de nós? Eu já quero partir desse vídeo direto da palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 em diante. Preste bem atenção que Jesus, aliás, o que Deus fala com cada um de nós através de sua palavra. Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco, oráculo do Senhor. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Vós me invocareis e vireis a suplicar-me, e eu vos atendereis. Vós me procurareis e me haveis de encontrar, porque de todo o coração me fostes buscar. Olha que linda essa palavra. Em algumas traduções fala assim: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejastes. Ou seja, essa tradução é uma tradução diferente, a palavra fala de desígnios, mas em outras traduções fala: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E isso é verdade. Só Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre cada um de nós. E a pergunta é: o que Deus pensa de você? O que Deus pensa de mim, Guilherme? Olha, demorei muito tempo para descobrir, para entender os pensamentos de Deus sobre a minha vida. Porque assim, é muito complicado, porque quando a gente acha que a gente está em uma fase, que a gente é alguma coisa, quando alguma situação tem acontecido alguma situação na nossa vida, a gente começa a achar algumas coisas sobre Deus. Mas Deus sempre tem um pensamento sobre nós, um pensamento de paz, de amor, de prosperidade, para dar, não de mal. A palavra de Deus fala: Deus não tem um pensamento de mal sobre cada um de nós. Muito pelo contrário. Os pensamentos de Deus para nós é pensamentos de bem, é um pensamento de amor. Deus, Ele nos ama, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é amor. Então, o que acontece? Ele tem um pensamento maravilhoso sobre mim, sobre você. Ele pensa coisas boas sobre cada um de nós. E Ele sabe quem a gente é. Jesus, Ele sabe os nossos limites, sabe as nossas limitações, sabe as nossas quedas. Ele sabe amanhã o que vai acontecer com a gente amanhã. Ele sabe qual que é o pecado que a gente possivelmente vai cometer amanhã. Ele sabe o deslize que a gente vai cometer. Mas Ele sabe também as coisas boas que nós iremos fazer. Porque Ele está em nós. O Espírito Santo habita em nós. E eu creio, o Espírito Santo está em mim, Ele está em você, está em todos nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Então, o que acontece? Ele tem um pensamento de paz e não de mal sobre todos nós. Mas eu quero falar um pouquinho de mim, sobre os pensamentos que Deus tem sobre mim. Durante tempos da minha vida, da minha caminhada, eu tenho falado para vocês que são aí 20 anos de caminhada em Cristo dentro da Igreja Católica. Durante esse tempo, desses anos, eu sempre escutei muitas coisas, nas pregações, nas canções, nas homilias, sobre Deus, sobre o que Deus quer do povo, sobre o que Deus pensa do povo, sobre muitas coisas, sobre temas da sociedade, sobre homossexualismo, sobre casamento, sobre divórcio, sobre muitas situações. Eu escutei, porque as igrejas, ela tem as suas regras, ela tem as suas doutrinas, ela tem o seu jeito de agir com determinados temas. Eu acho isso bacana, eu acho isso importante, eu acho que todas devem ter isso mesmo.
né? E se a gente está debaixo aí de uma religião ou de uma doutrina, a gente deve respeitar. Eu já falei isso em outro vídeo, que a gente não tem que meter o louco e querer mudar as regras, não, porque tem religião aí que está há tantos anos aí, né? Com a Igreja Católica mesmo, está aí há mais de 2000 anos, então a gente tem que respeitar, né, as regras, né? Mas é claro que entendendo e sabendo o que Deus pensa sobre nós. É muito cômodo. É muito cômodo a gente seguir os caminhos de Jesus de acordo com o achismo de uma outra pessoa, de um terceiro. É muito cômodo isso. E quantas pessoas no nosso meio, quantas pessoas por aí, porque, ai, o meu coordenador, ai, porque o meu pastor, ai, porque o meu padre, ai, porque o meu líder pensa desse jeito, eu tenho que seguir isso. Gente, a gente precisa descobrir, a gente precisa entender quais são os pensamentos de Deus ao nosso respeito, mas no nosso íntimo. Por isso que eu bato na mesma tecla aqui nessa série. Nós precisamos ter intimidade com Deus para podermos escutar aquilo que Ele quer de cada um de nós. Porque fica muito cômodo a gente ficar. Ai, porque o meu me orientou, fulano me orientou daquele jeito, então eu vou seguir. Ótimo, às vezes sim, Deus instrui, a palavra de Deus fala, ele instrui mesmo, que nem ele falou com Jeremias aqui, né? Assim como ele falou com Abraão, assim como ele falou com Noé, assim como ele falou com tantos outros, ele fala, né? Ele orienta cada um de nós. Eu não posso ser hipócrita aqui e falar que o que as pessoas nos orientam dentro das igrejas não está certo. Não, não é isso que eu estou querendo. Entenda. Só que tem gente que se acomoda tanto, é acomodado, que fala assim, não quer ouvir a voz de Deus, não quer ter intimidade com Deus e acha que deve seguir conforme aquela pessoa diz que ela tem que seguir. Só que tem gente que não tem uma intenção boa, é mal intencionado. O que a pessoa faz? O que a pessoa quer? Quer que você siga aquilo que ela quer. Igual eu falei no vídeo passado. Eu era desse jeito. Eu fazia essas coisas. Então, Deus não quer isso da gente. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A gente precisa tomar muito cuidado. Então, a gente precisa descobrir quais são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Durante muitos anos, eu me cobrei, eu me martirizei, porque eu achava que Deus era um Deus o quê? Carrasco, um Deus que iria me julgar, que ia me lançar no mármore do inferno por conta das minhas verdades, por conta daquilo que eu sou, principalmente por conta da minha sexualidade. Então eu tinha muito medo dessas coisas. Gente, quantas vezes eu caí em pecado por conta da minha sexualidade, eu fiz coisas e eu achava que eu tinha que, sei lá, dobrar meu joelho no milho, no arroz, que eu tinha que, no frio, aí fora, um frio de não sei quantos graus, eu tomar um banho gelado. Sim, a gente tem coisas que a gente precisa, né, para nossa carne dar uma segurada. Mas assim, eu achava que eu ia pro inferno, eu achava que Deus ia me julgar, que Deus ia pegar e ia me odiar por conta de certas coisas. Claro, tem pecado aí que só por Deus, eu não tô falando, né? Mas tinha coisas que com um deslize que eu cometia, que eu falava, meu Deus, que nem, eu não sei se eu falei isso em outros vídeos, mas quantas vezes eu já fui em retiros, vi pregações, participei de encontros na qual as pessoas, né, traziam uma direção sobre alguns temas e eu achava que eu era do demônio. Eu achava, por quê? Por causa da minha sexualidade, eu achava que eu era do demônio, eu achava que eu tinha que ser exorcizado, eu achava que eu tinha que ser curado, que eu achava que eu tinha que passar por um momento de cura e libertação e tal coisas, né? E aí, já aconteceu também de eu ir para esses encontros, para ir desses retiros e sair de lá assim, agora sim, agora opa, tô curado, tô de boa, opa, já sei, é isso mesmo. E no outro dia, tava lá com a minha sexualidade falando alto e eu cometendo algum pecado. Ou seja, não fui curado coisíssima nenhuma, né? E aí, muitos anos eu me cobrei em relação a isso, né? Eu me cobrava sobre o sentimento que Deus tinha por mim. Algumas semanas atrás eu fiz uma pergunta para Deus, porque hoje eu vivo um jeito diferente, assim, sabe? Eu sou quem eu sou.
Eu falo de Deus e falo com propriedade sobre o amor de Deus, porque é Ele que habita em mim, é algo grandioso que está dentro de mim. Mas eu também eu costumo brincar, falar que eu sou meio maluco, que eu sou meio doido. Eu falo besteira, as pessoas dão risada, eu me divirto muito com as pessoas que convivem comigo, pessoas da igreja, pessoas que não são da igreja, pessoas lá do meu trabalho, por exemplo. A gente dá muita risada, a gente fala muita besteira, né? E um dia eu fui a uma festa. E tinha muita gente da igreja nessa festa, pessoas que eu conheço são da minha família, que eu considero como família. E eu cheguei naquela festa alegre, né? Eu tinha tomado uns goró, porque eu tava na festa da empresa, eu tava feliz aquele dia. E eu dancei muito, e eu me diverti muito, eu causei. Eu sempre falo, se não é pra causar, eu nem vou. E aí eu lembro que eu percebi muitos olhares para mim. Aí eu não sei se eram olhares de admiração, se eram olhares de condenação, se eram olhares de crítica. Nossa, mas ele que prega, ele que canta desse jeito, dançando, extravasando e tudo mais. E aí daquela semana eu fiz uma pergunta para Jesus. Eu falei, o senhor gosta de mim? O senhor gosta do meu jeito de ser? Eu perguntei isso para ele. Ele trouxe assim algo forte no meu coração. É claro que eu gosto de você. Eu gosto do seu jeito. Por isso que você tem que ser desse jeito, você tem que falar o que eu tô te falando, o que eu tô trazendo. Porque a gente tem que gostar do jeito que a gente é. Eu gosto de ser assim. Às vezes eu exagero um pouco, não vou mentir, mas é o meu jeito, eu gosto de ser assim. E Deus trouxe isso para mim. Tem até uma música que fala que Deus gosta da gente. Eu não vou lembrar aqui agora, se eu lembrar eu canto um trechinho. E Ele gosta do meu jeito. Ele gosta da forma que eu sou. E passou umas semanas, eu fui pregar no movimento, e eu sou meio maluco, eu extravaso, eu falo, e é desse jeito que vocês estão vendo aqui, até mesmo pior. E no final do evento, no final da pregação, e todo mundo estava ali se abraçando, uma tia muito querida veio me cumprimentar, veio me abraçar, e ela falou, ai, que benção, nossa, você é uma benção do mal. Eu falei, ai, tia, eu sou meio maluco de vez em quando, né? Sou meio doido de vez em quando. Ela falou assim, mas é assim que Jesus gosta de você. Se você não for assim, não é o Gui. Eu achei aquilo tão gostoso. É uma tia que ela, assim, eu tenho um respeito tão grande por ela. É uma mãe pra mim. Ela tem idade, assim, pra ser minha mãe. E ela falou aquilo pra mim numa simplicidade, numa humildade tão grande, que eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, nossa, é isso, eu tô no caminho certo. Né? Eu não tenho que fingir o que eu não sou pra agradar ninguém, pra agradar as pessoas, sem rótulos, é isso. Então aí o que acontece? Eu entendi, foi mais uma resposta de quanto Deus gosta de mim. Como Deus gosta do meu jeito. Ele gosta do seu jeito, criatura. Você que está aí escutando. Deus gosta desse seu jeitão aí, maluco, doido, espalhafatoso, quietinho, humilde, discreto. É isso, Deus gosta de você. Ele te fez assim. Ele gosta de você do jeito que você é. Claro, a gente tem que tomar cuidado porque tem nego que exagera, né? Porque quer levantar bandeira, porque quer militar, quer ser militante, viver umas militância doida, absurda aí, que acha que tem que extravasar e não tem que respeitar as igrejas, os grupos, os movimentos. Então toma cuidado que não é assim, não é porque Deus gosta de mim, gosta do meu jeito, que eu não tenho que ter limites, tá? Fica a dica aí. A gente precisa ter limites, tá bom, meus queridos? Fica a dica. Mas, gente, é muito gostoso quando a gente tem essa certeza do que Deus pensa sobre cada um de nós. Né? Então, como eu falei, durante muitos anos, durante muito tempo, eu me cobrava sobre esse tipo de coisa, sobre os pensamentos que Deus tinha sobre mim, sobre as minhas escolhas, as minhas decisões, o meu jeito de ser, o meu jeitão de ser. Eu me cobrava muito, mas hoje eu sei que Deus ele gosta do jeito que eu sou. Só que as pessoas, tem gente que não entende, tem gente que condena, tem gente que critica, que quer te poldar, tem gente que quer bloquear você, quer bloquear o Espírito Santo que habita em você, tem gente que se incomoda se você grita, se você canta alto, se você ora alto, tem nego que não gasta, né? Tem gente que torta o nariz quando você chega, porque você tem um jeito, seu jeito, espontâneo, e tem gente que não gosta, né? Porque tem gente que acha que ser de Deus tem que ser chato, que acha que é monótono. Não é. Gente, ser de Deus é maravilhoso, é grandioso, é perfeito, é gostoso, é muito bom. E tem gente que se incomoda com algumas coisas, né?
Tem gente que se incomoda do nosso jeito de se vestir, do nosso jeito de falar, né? Claro, a gente tem que saber como deve se vestir e como a gente deve falar, entendeu? Na igreja, principalmente, né? A gente não pode meter o louco igual eu falei aqui, né? Tem coisas que não convém, não cabe, a gente tem que respeitar os limites, né? Mas tem gente que se incomoda, né? Tem gente, por exemplo, que não quer mesmo ser batizado no Espírito Santo, não quer viver no Espírito Santo, que não quer viver uma intensidade maior com o Espírito Santo, mas se incomoda com quem vive, com quem é, que gosta de falar, tem a língua maior que tudo e gosta de falar. Então a gente não deve se preocupar, gente, ó, uma coisa que eu falo aqui, que a gente não deve se preocupar com o que as pessoas pensam de nós. Eu já me preocupei muito com o que as pessoas pensavam. Ai, será que eu agi certo? Nossa, será que a minha postura tá adequada, né? Enquanto tava pensando nisso, né, eu tava me bloqueando, eu tava criando uma bolha, eu tava criando rótulos dentro de mim, à minha volta, e eu não tava conseguindo ser feliz e do jeito que Deus quer que eu seja, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu queria entrar num assunto aqui que as pessoas não entendem, muitas pessoas polemizam sobre esse tipo de coisa, e eu vou falar, eu preciso falar disso, né? Até porque os tempos são maus e a gente precisa tomar novas atitudes, novos jeitos de pensar, porque o bagulho tá ficando louco, né? Por exemplo, eu sempre gostei muito de ir para igrejas evangélicas, de ir em cultos, né? Assistir o culto, participar ali do culto, orar, absorver a palavra de Deus no culto. Né? E tem gente que se incomoda, tem gente que se incomoda, acha que, né, que eu não devo, porque eu sou católico, porque isso, aquilo, outro. Principalmente quando tem gente que não gosta de cantar músicas evangélicas e tudo mais. Gente que gosta de falar, mas não sabe o que Deus pensa sobre aquilo, sobre o meu eu, entendeu? Mas gosta de falar, gosta de se intrometer. Mas muita gente não sabe que antes de eu ir para a Igreja Católica, eu fui para a Igreja Católica em 2003. Meu irmão e eu fomos batizados em 2003 na Igreja Católica, né? E a gente fez catequeses, enfim. A gente entrou na Igreja Católica para dançar quadrilha da festa junina com as nossas primas e acabou que a gente ficou e estamos lá até hoje. Mas antes disso, com 8, 7, 8 anos, 9 anos, a gente ia nas igrejas evangélicas. Né? Meu irmão mais velho frequentava uma igreja evangélica, ele foi batizado em uma igreja evangélica. Na rua da casa onde eu morava tinha uma igreja evangélica e a gente sempre ia lá. Né? Então eu sempre ia com meu irmão cantava, meu irmão participava dos grupos lá, a gente ia, meu irmão mais velho. E aí, então eu já tinha uma vivência, eu já sei como que era uma igreja evangélica, como que eram os cultos. Eu cresci escutando Diante do Trono, Cassiane, Aline Barros, Renascer Praise, ouvindo Voices, Fernanda Brum,Eixla. Cresci ouvindo esse povo cantar. Né? E sempre fui apaixonado pela música gospel, sempre fui me apaixonado por música, vocês bem sabem disso. E aí, eu lembro que quando eu era pequena, eu ia na igreja da rua lá de casa, eu queria cantar. Só que ninguém sabia que eu queria cantar, ou ninguém me perguntava se eu queria cantar, eu também não falava. Aí tinha uma menina lá da rua que cantava, ela cantava e eu era o bailarino dela, eu ficava lá do lado dela fazendo a coreografia. Eu dou risada, gente, porque era muito engraçado, mas eu queria cantar. Em uma ocasião, na igreja do meu irmão que ele frequentava, um dia nós fomos e ficamos lá na escolinha. Meu irmão gêmeo e eu, e meu irmão mais velho, minha mãe e meu pai estavam na igreja lá no culto, lá em cima. E eu lembro que eu falei pra tia lá da escolinha que eu ia ser cantor e que meu irmão, o Arthur gêmeo, seria baterista. E tinha uma bateria lá, e o Arthur ele ficou encantado. Mal sabia eu que eu talvez estava ali profetizando algo sobre a nossa vida. Tanto é que hoje eu canto, o Arthur também canta, e ele é baterista, né? Ele toca, né? Olha que coisa boa, olha que maravilha isso. Então, eu estava ali numa igreja evangélica, né? Aí eu fui para a igreja católica, então conheci a riqueza, a grandeza da igreja católica e me apaixonei, tô lá até hoje. Canto na igreja católica, canto nas missas, mas de vez em quando eu vou num culto sim, beber, me abastecer, sentir a presença de Deus, que tem também na igreja católica. Gente, não estou falando que na igreja católica eu não sinto a presença de Deus, que não me preenche, não é isso.
Na época que eu assumi a minha sexualidade, na época que eu saí dos grupos de oração, que eu saí da minha zona ali que eu convivia, eu não tinha um lugar onde ninguém me conhecesse. Porque eu tinha receio de ir em grupo de oração. Ai, todo mundo me conhece, todo mundo vai vir com aquele discurso. Ai, que Deus quer você nesse grupo, que Deus quer você no movimento. Ai, que Deus não sei o quê, que blá blá blá. Porque eu ainda tinha aquela coisa de, mesmo com a intimidade que eu tinha com Deus, sobre os pensamentos que Deus tinha a meu respeito. Então, qualquer pessoa que viesse falar, ou eu ia aceitar, ou eu poderia brigar com aquela pessoa. E eu não queria. Então eu não queria os olhares, eu não queria as pessoas ali me cobrando, perguntando as coisas, não queria nada daquilo. E aí eu sempre gostei de ir em cultos. Então, né, de vez em quando, não é toda semana, é de vez em quando eu vou em um culto para poder me abastecer. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem é o Guilherme, ninguém vai criar uma expectativa sobre mim. Ah, ele vai orar em mim, ah, ele vai pregar, Deus vai usar ele vai cantar. Não, não tem essa expectativa, gente. Eu não tô me envaidecendo aqui não, falando que as pessoas criam expectativa a meu respeito. Não é isso. Mas eu precisava de um lugar onde ninguém me conhecesse para que eu pudesse só beber, ouvir a palavra de Deus. Eu lembro, eu tenho uma amiga minha muito querida, que ela é intercessora, uma mulher de Deus, Deus usa muito ela. E ela sempre também vai em cultos, ela é da igreja católica. E ela sempre vai em cultos. E ela falou pra mim que uma vez ela estava no culto, e ela estava lá bebendo, orando, e o pastor saiu do lugar dele, foi até ela e falou assim pra ela: você pode vir aqui beber quantas vezes você quiser, mas o seu chamado é lá na sua igreja. Ou seja, Deus quer que ela sirva lá. Olha que beleza, olha que maturidade espiritual, né, que falta na gente. Olha que bonito, o pastor foi lá, olha que Deus usou o pastor. E a gente quer o povo pra gente, a gente quer ficar, ai, não, você tem que ser dessa igreja. É que nem, ai, você tem que ser daqui ou de lá, entendeu? É uma coisa que eu não me conformo. Sabe, eu não me conformo com isso. O povo acha que a gente é propriedade deles, a gente é propriedade de alguma coisa. A gente é propriedade do Espírito Santo de Deus, a gente é propriedade de Deus, única e exclusivamente dele, e de mais ninguém, entende, pessoa? Entende, irmãos? É isso que eu quero que você entenda. Nós somos propriedades de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí ela falou isso pra mim, eu gostei tanto. E essa mesma amiga, né, com outros amigos meus de Osasco, a gente já se reuniu quantas vezes para orar na casa de um amigo meu, e tava lá evangélicos, católicos, na mesa da casa, imagem de São Miguel, uma imagem de Nossa Senhora, e lá e todos nós orando e clamando e Deus falando com a gente. Eu tenho uma intercessora, ela é minha intercessora, né? Ela mora no Rio de Janeiro, ela é evangélica, ela é missionária evangélica, e ela é minha intercessora, ora por mim direto, eu oro por ela também, uma grande amiga que Deus me deu. Né? A minha tia, tem uma tia que ela é evangélica, a gente já orou junto, a gente tem orado junto com ela, entendeu? E você aí dentro da sua bolha, dentro dos seus rótulos, acha que não pode se envolver com o evangélico, não pode cantar música gospel, não pode ir no culto, ou você não pode ir numa igreja católica, ouvir uma pregação, ou não pode cantar uma música católica. E o povo fica, sabe, com esse nhenhenhen, com esse mimimi, entendeu? Enquanto o mundão aí tá aí, ó, fazendo um monte de coisa, perdendo um monte de gente. A gente tá o quê? Brigando, porque a gente fica com essa guerrinha de católico, evangélico, essas coisas. Entendeu? Já vieram me perguntar, porque o seu lugar não é lá, o seu lugar é aqui. Eu sei aonde eu tenho que estar, eu sei aonde eu tenho que ir, eu sei que pensamentos que Deus tem sobre mim, eu sei o que Ele quer de mim. E eu já falei para Deus, os dons que eu tenho de pregar, de cantar, de ministrar, de orar, de interceder, não são meus. São do Espírito Santo. Então, se ele me mandar pregar numa igreja evangélica, eu vou. Se ele me mandar pregar numa praça pública, eu vou. Se ele mandar eu fazer eu tenho que fazer o que ele me mandar fazer. O dom não é meu. Então, se ele não quer que eu sirva aonde ele quer, então ele tira os dons, eu fico de boinhas. Entendeu? É isso.
Sabe? Então, irmãos, a gente precisa parar. Ai, você é isso. A palavra de Deus fala. Eu não lembro direito. Eu vou, tá, vai aparecer aqui a palavra, né? Onde Paulo nos traz, né? Aquela coisa. Ah, uns é de, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou da igreja X, eu sou da igreja Y. Nós somos todos membros do mesmo corpo que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então a gente não tem que ficar mais perdendo o nosso tempo falando, ah, eu sou daquilo, ah, eu sou isso. Ah, você não pode frequentar o culto. Ah, você não pode ir para a igreja X. Ah, você não pode ir para determinado ponto, entendeu? Não, eu vou aonde Deus quer que eu vá. Se a gente pegasse, nos unirmos, pegasse todos nós, e juntasse todos os cristãos que pregam Jesus Cristo em favor da humanidade, em favor do povo de Deus, dos filhos que estão se perdendo, eu tenho certeza que as coisas no mundo não estariam do jeito que estão. Eu tenho certeza que a gente não perderia mais tempo falando besteira em rede social e estaria falando de Deus para as pessoas, gerando salvação de vida para as pessoas, gerando Deus na vida das pessoas, e a gente fica aí perdendo tempo, falando um monte de lorota que não é da vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Então, eu não estou aqui dando justificativa, né, sobre nada. Eu não preciso me justificar, eu preciso me justificar para Deus, unicamente para Ele. Mas assim, tem gente que gosta de falar tanta abobrinha que não sabe, que isso me irrita. Música evangélica, eu gosto, quantas vezes eu vou, hoje eu vou pregar, e Deus me dá uma palavra. Aí, como eu sou cantor, eu canto, eu gosto de cantar uma música depois da pregação. Se Deus tem uma música que é evangélica, que tem tudo a ver com aquela palavra, por que eu não vou cantar? É claro que eu sempre faço isso. Toda música evangélica que eu escuto, que eu aprendo, eu sempre vou ver na Bíblia, né, o que está falando. E tem, gente, a maioria das músicas evangélicas, acho que 99%, vamos dizer assim, é tirados daqui, do nosso manual, da Bíblia. Até eu, quando eu comecei, eu voltei a compor, eu falei, Deus, eu quero compor músicas que falem da palavra. Não quero compor só músicas que falem de mim, do meu testemunho, mas sim da tua palavra. Né? A gente precisa também compor o que está aqui, tá, gente? Só fica a dica aí para você que compõe. Então, eu tenho isso comigo. Eu tenho essa chave, sabe? E aí nego fica, ai, não pode cantar música evangélica. Na missa eu até entendo. Que a missa tem todo um rito, tem toda uma coisa, sabe? A gente tem que respeitar. Mas por que não numa pregação? Por que não num momento de adoração? Nós estamos adorando a Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Filho de Deus vivo do Pai. Então a gente precisa parar. Ai, não pode cantar música evangélica. Ai, não pode cantar música católica. Gente, para com isso. Vamos parar de perder tempo com essas picuinhas. Vamos falar de Deus, vamos cantar sobre Deus, vamos levar a palavra de Deus para quem precisa. Vamos parar de ficar pregando. Ah, você tem que ir para a igreja. Vamos parar de pregar placa de igreja. Ai, que se você não for para a igreja X, você não vai ser salvo. Ai, que não sei o que. Para com isso. O mundo está se perdendo aí. Um monte de ideologia, um monte de coisa errada acontecendo. Entendeu? E a gente perdendo tempo com mimimi, com frescurite. Desculpa ser tão sincero aqui, mas tem coisa que não dá. Então, nós precisamos saber o que Deus pensa. Eu sei o que Deus pensa, Ele me permite que eu vá. E quantas vezes, irmãos, olha, te falar aqui, que nos cultos que Deus me levou, já teve vez eu chegar no culto malzão do dia do trabalho, de coisas minhas, de sentimentos, de situações, e eu chegar no culto da hora do ensaio do ministério de música, até a última palavra do pastor, Deus falar comigo e me dar resposta sobre tudo aquilo que eu estava vivendo. É maravilhoso isso. Na Igreja Católica também acontece, nos grupos de oração também acontece. Mas eu sei o que Deus pensa sobre isso. Ele não se importa se eu vou ou não numa igreja evangélica, né? Ele não se importa se eu vou ou não num grupo de oração, se eu vou na missa, assim, eu tenho que estar na missa como cristão católico, né, todos os domingos, né? Mas ele sabe o que eu preciso ouvir, ele sabe o que vai preencher o meu coração, o que não vai. Eu sei que tem muitos pastores que só falam abobrinha também nas pregações, como tem muitos padres que falam abobrinha. Esse dia mesmo vieram reclamar para mim, eu fui numa missa, uma pessoa que não é de igreja,
Uma pessoa que não vai para a igreja, olha onde mora o perigo. A pessoa não vai na igreja e falou assim, nossa, eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus, o padre só falou dele. O padre só falou dele. Aí eu falei, que padre que foi? Me falou o padre. Eu falei, entendeu? Aí eu falei, gente, por que não fala de Deus? Por que não fala do amor de Deus? Não prega o Deus vivo aqui na palavra? Mas não, quer falar de si. Quer falar que eu almocei na casa da minha vizinha ontem. Tem testemunho, sim, testemunho. Jesus mesmo dava parábolas, né? Jesus usava de parábolas para evangelizar. Mas tem coisa que não dá. Tem coisas que não entram na minha cabeça, que me deixa doidinho. Então vamos acordar, desperta tu que dormes, vamos falar da palavra de Deus aqui, ó, o que ele está falando, entendeu? E a gente precisa também acordar para entender o que Deus pensa de cada um de nós, o que Deus pensa de mim e de você. Então, eu sei o que Deus pensa de mim, sobre tudo, absolutamente tudo, sabe? Ele gosta, às vezes eu já tive assim, na minha intimidade com Ele, eu falo umas coisas com Deus que a gente dá risada. Eu sinto Jesus rindo, sorrindo comigo, sabe? Quando eu tô com os meus amigos e a gente tá falando sobre qualquer coisa, a gente não dá risada, dá risada, se diverte. É a mesma coisa com Jesus. Quantas vezes eu já tô limpando o meu quarto, eu tô fazendo alguma coisa e falo, ô Jesus, alguma coisa assim, e eu sinto que ele tá rindo, sorrindo comigo. Ele é meu melhor amigo. Então eu sei o que ele pensa de mim, sabe? Ele me corrige nos momentos que tem que ser corrigido, ele me ama, ele me abraça, ele me acolhe. Ele fala comigo quando tem que falar, mas às vezes ele não fala. Eu fico bravo com ele. Fico bravo, fico estressado porque ele não fala. Mas ele sempre me dá um caminho certo. Ele sempre me mostra o caminho, sempre me dá uma chave, um caminho novo, algo novo para mim, para que eu entenda. Às vezes ele usa sinais, às vezes ele mostra algumas situações, aí eu vou aprendendo. Usa pessoas que não são de igreja, que não estão em religião nenhuma. Usa essas pessoas para falar comigo. Quantas vezes ele fez isso? Ele tem feito muito isso ultimamente comigo. E aí ele me balança, ele me sacode. E eu sei o que Deus pensa de mim. E aí? O que Deus pensa de você? Busque entender, dobre o seu joelho, conversa com Ele. Ele gosta de você. Deus gosta de você. Por isso Ele te escolheu, por isso que Ele te chamou. Deus cuida de você. Então deixa que Ele fale para você o que Ele pensa. Não deixe que ninguém fique colocando lorota, abobrinha na sua cabeça, não. Tem gente que sim, né, são usadas por Deus para te orientar, para te levar para o caminho certo. Sim, tem pessoas, né, maravilhosas aí no nosso meio, mas tem gente que infelizmente não entendeu o mistério ainda e precisa entender, que precisa se abrir para entender o mistério. Então, que Deus possa te abençoar, que Ele possa te mostrar o que Ele quer de você e o pensamento que Ele tem sobre você. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é incrível, Ele é grandioso. Tá bom? Eu convido você a mais uma vez se inscreve aí no canal, você que não se inscreveu ainda, ative o sininho para receber as notificações, curta o vídeo se você gostou, curta aí, espalhe para os seus amigos, para os seus familiares. Eu tenho certeza que Deus vai falar pelo menos com uma pessoa de um jeito ou de outro. Tá bom? Me ajude a levar essas situações, o meu testemunho, estou dando meu testemunho, coisas que eu fiz, que eu vivi, que eu experimentei. E que Deus possa nos abençoar e nos capacitar. Fica aí para a gente rezar um pouquinho. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me respeita, eu sei que o Senhor cuida de mim, que o Senhor está sempre do meu lado e eu te peço, Senhor, fica comigo. Fica, Senhor, comigo, fica comigo, ó Deus. Eu sei, eu estou começando a descobrir o que o Senhor pensa sobre mim, o que o Senhor pensa ao meu respeito, sobre o meu jeito, sobre o meu modo de ser. Eu sou imperfeito, Jesus. Eu cometo pecados, eu cometo deslizes, mas eu estou aberto. Eu estou aberto, Senhor Jesus, a entender tudo sobre o que o Senhor pensa, sobre o que o Senhor acha de mim. Ah, Jesus, é tão bom saber o que o Senhor pensa. É tão bom saber que o Senhor é tão maravilhoso, grandioso, bondoso e que o Senhor me ama do jeito que eu sou. É tão bom saber disso. É tão bom passar a entender sobre isso, Jesus. Obrigado. Obrigado por isso, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que nos momentos que eu achar, Senhor Jesus, que o Senhor vai me condenar, que eu possa entender que o Senhor, ao contrário de me condenar, ou de me crucificar, ou de me criticar, o Senhor vai me amar. Sim, Senhor, me oriente, me corrija,
Me corrija nos momentos que eu preciso de correção. Me corrija, ó Deus, eu preciso de correção. Me molda, Senhor, me molda, transforma essa pedra bruta aqui em diamante. E eu quero, Senhor, todos os dias de minha vida, enquanto eu estiver respirando, eu quero, Senhor Jesus, saber a cada dia o que o Senhor pensa de mim, o que o Senhor pensa ao meu respeito. Por isso eu te louvo, eu te agradeço por tudo, Senhor. Fica, eu te peço mais uma vez, fica, Senhor, comigo. Fica no meu coração, adentra no meu coração. Faz de mim uma pessoa nova, faz de mim um filho novo. Me leva aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, Senhor. Na igreja tal, na igreja X, não se trata de placas, se trata da sua presença, do seu amor. Se trata de uma revolução que eu creio que o Senhor quer fazer comigo na minha vida e na minha história. Obrigado, Jesus. Glória seja dadas a Ti. Me abençoa, abençoa a mim, a minha família, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos. E que tudo seja conforme o Teu pensamento, conforme a Tua vontade, na minha vida, agora e para sempre. Amém. Obrigado, Jesus.